Amores, bom dia. Aqui no caso agora é boa tarde, são 2h47 da tarde. Mas pra quem tá vendo de manhã, enfim, tá bom alguma coisa, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, sei lá o que for. Sempre muito bom estar aqui com vocês, né, gente? Eu vou reforçar o que tá acontecendo. Vocês sabem muito bem que nós estamos em paralisação. E, pessoal, a real é que a gente não pode perder aula por causa disso, né? Nós teremos aí pelo menos mais 2 semanas a partir de hoje. Hoje é dia 30, estou gravando numa segunda-feira, tá? São 2h47 da tarde. A gente vai ficar mais 2 semanas a partir desse momento aí sem aula. Isso já é dado, tá? Isso é um registro já jurídico, legal. O governo do estado já autorizou isso. E isso é no mínimo do mínimo. Ou seja, vai ficar, de repente, talvez mais tempo do que isso, tá? Eu tenho minha opinião, eu acredito que a gente talvez mais que um mês, a gente não vai ficar mais de um mês, eu acredito pessoalmente em quarentena. E não que a gente deva sair da quarentena, tá? Mas como a atual conjuntura do Brasil em termos econômicos, em termos políticos, eu não sei se a gente consegue ficar muito mais tempo que isso. Mas enquanto isso, pessoal, eu queria frisar com vocês o quê? A gente não pode perder nosso planejamento de aula, né? A gente vai ficar com conteúdo muito apertado, ele tem que ser dado, independentemente do coronavírus ou não, até o final do ano. Então, se a gente não se programar para ter essas aulas, essas videoaulas, né, que eu faço aqui com vocês, e vocês não estudarem em casa, não seguirem o nosso organograma, né, o Ressurreição já liberou para vocês esse planejamento, né? Então, assim, se a gente não seguir esse organograma, esse conjuntinho aí de dias que inclusive eu mandei da geografia, de dia para estudar, o que tem que ser feito, vai ficar muita coisa para vocês depois. Até porque, gente, já tô contando que esse tempo que a gente tá passando aqui é um tempo de aula, tá? Então esse tempo de aula você tem que seguir, assim, com o máximo afinco possível. Estudem. Eu vou estar aqui explicando para vocês a matéria ao mesmo tempo, mas, assim, isso com base no material, tá? O material que eu vou usar com vocês é a base do livro de vocês, né? O mesmo livro. Mas, enfim, é fundamental que vocês estejam fazendo esse processo junto comigo pra gente possa, cara, também não ficar em casa sem fazer nada, né, gente? Eu não sei vocês, eu particularmente, também não paro porque eu sou professor, mas se eu estivesse ficando uma semana a gente até agradece, né? Mas assim, um mês e meio em casa sem fazer nada, gente, pelo amor de Deus, é ruim, né? Então vamos lá que... Gente, a nossa aula de hoje é aula sobre população brasileira, tá? Nossa aula de população brasileira. E aí eu lembro que a nossa última aula, nós falamos sobre como é que a população do Brasil cresceu, quem é a população brasileira, né? Como é que ela vem diminuindo nos últimos dias. Então falei de pirâmide etária, falei de transição demográfica, falei de tudo aquilo que tem modificado as dinâmicas da população brasileira, né? E a nossa aula de hoje, ela é uma continuidade dessa última aula, tá? Eu tô falando da aula que vai da página 46 até a aula, né? Até no caso, desculpa, a página que vai até a página 52, tá? Vou explicar isso hoje para vocês, que é basicamente o que, gente? A gente vai fazer uma continuação dessa aula, frisando em tipos de migrações no Brasil, tá? Desigualdade no Brasil e também como é que funciona a economia não, desculpa, mas se não me engano, está falando sobre população ativa e não ativa, que nós já falamos sobre isso na última aula, tá? Mas vamos lá seguir, tá? A partir de agora. Pessoal, vamos lá. A gente começa essa parte do capítulo falando sobre migrações. Então, quando a gente fala sobre migrações, não é um processo solto, né? Vou dar um exemplo. Guilherme pegou o seu carro e foi com Pedro Silva e Miguel para, não sei, Recife. Eles foram numa sexta e voltaram no domingo. Chegaram lá, curtiram, né, um pouco Recife e tudo mais, voltaram. Esses três estão fazendo a migração? Não, estão viajando, tá? Então fica a pergunta, o que é migração? Migrar não é você sair de um lugar e ir para outro? Migração não é exatamente quando você faz esse deslocamento de um lugar para o outro? Sim, não. Vamos colocar que oficialmente, pessoal, migração, eu só posso falar de migração de fato quando existe um processo de massas, de coletivo, de muitas pessoas migrando. Então, quando os três, por exemplo, quando eu falei de Miguel, Pedro, Guilherme, migrando, por exemplo, para Recife, ou viajando para Recife, isso é um processo que eles fizeram para viajar, para conhecer alguma coisa. E quando a gente fala de migração, eu tô falando de um processo muito maior. Então eu falo de Miguel, eu falo de Guilherme, eu falo de Pedro Silva, eu falo de Maju, eu falo de Joia, indo para onde?
indo para algum lugar, geralmente a procura de condições que todo mundo está procurando. Trabalho, saúde, educação, tá? Naturalmente ligado ao trabalho, mas melhores condições de vida. Quando um coletivo muito grande de pessoas, milhares delas, começam a ir para um lugar específico à procura de uma coisa, no geral, esse processo então vai chamar processo migratório, tudo bem? Ou seja, nunca vai ser um processo de uma pessoa só, vai ser sempre um processo coletivo, tá? De massas, onde uma parte da população vai migrar em direção a outra. Dito isso, como é que no Brasil isso funcionou, gente? A gente sabe que dentro do Brasil, né, até o século XIX, muita gente entrou no Brasil. Muita. Sobretudo no século XIX, europeus, e no século XVIII, XVII e XVI eu vou dar ênfase para portugueses, tá? E afrodescendentes, aqueles que vieram da África. Legal. No século XX, essas migrações que vinham de fora, as imigrações, tá? Quando eu estou falando que alguém de fora vem para o meu território, elas diminuem bastante. Né, o mundo está entrando em conflitos, né, nós passamos pela Primeira e Segunda Guerra Mundial naquele momento, no século XX, isso diminui. Só que dentro do Brasil, a dinâmica econômica começa a mudar. O Brasil começa a ter mais indústrias, o Brasil começa a ter maior produção alimentar para dentro do país, as fazendas estão aumentando, o campo está ganhando mais força, mais consistência, né? Eu tenho exploração econômica de ouro, de diamante em algumas regiões do país que até então não existia. E, gente, toda vez que a gente fala de século XX, a gente fala de história, eu estou falando dos anos se passando e a gente descobrindo nosso território, descobrindo nossas potencialidades enquanto país, né? Enquanto sistema. Então a gente vai descobrindo o país, vai descobrindo novos recursos, a gente vai construindo novas cidades, a gente vai mudando a dinâmica do país. E aí, queridos, isso também muda a dinâmica de migrações. Porque quer ver uma coisa? Até o século XIX, tá? Um dos centros econômicos do Brasil muito forte era o Nordeste. Né? O Nordeste é uma força muito grande, enquanto o Sudeste vinha crescendo lentamente. Só que no século XIX para o século XX, o Sudeste já está com muita força, já ganhou muita urbanização, já está ganhando indústria, tá? A capital já era no século XIX no Rio de Janeiro. Então, assim, isso faz com que o centro econômico do Brasil passe, ao invés de ser o Nordeste, passe aonde? O Sudeste. Isso faz com que o cara que mora no Nordeste, ele que quer ganhar dinheiro, quer trabalhar, o que ele faz? Pô, começa a querer vir para o Sudeste. Isso começa a gerar um processo migratório no Brasil. Eu quero que você pegue sua apostila lá, página 46, a gente vai dar a aula junto com a apostila, tá, gente? Eu quero que a gente faça uma aula exatamente como seria uma aula nossa presencial. E aí eu quero que você pense no seguinte, antes de falar desses aspectos migratórios, lembra que eu tenho na migração sempre dois fatores. Fatores de repulsão, fatores de atração. Então, fatores de repulsão é o quê? São fatores que me levam a querer ir embora. Violência, baixos salários, falta de saneamento básico, tá? Tudo isso configura aí problemas de repulsão, me faz querer ir embora do território que eu moro para um território que eu quero morar. E o fator de atração, altos salários, emprego, boas escolas, tá? Tudo aquilo que você quer ter uma vida melhor e você procura, você acaba chamando de efeito de atração ou fator de atração na migração, tudo bem? Vamos lá falar de Brasil de novo, então, processos migratórios. Pessoal, primeira coisa, lembra sempre que o Brasil começa a ganhar muita força a partir de 30, tá? O Brasil até então, em 30, era um país agrário, e de 30 em diante se torna um país extremamente industrializado. Extremamente, não estou sendo muito grosseiro, mas se torna um país mais industrializado, tá? Isso muda muito a dinâmica do Brasil. Nessa década, pessoal, década de 30, 1930, 32, 33, o Brasil começa a crescer no Sudeste, sobretudo aonde, gente? Rio de Janeiro, São Paulo, tá? O mundo começa a ter mais relações com a gente, eu tenho mais indústria, mais emprego, mais comércio, e isso faz com que a gente tenha uma atração de pessoas para cá. Então, a partir de 30 até a década de 60, a gente vai ter muita atração de pessoas para essa região. Quem é que vai vir para cá, para essa região, pessoal? Sobretudo, uma região específica, que é o Nordeste, tá? O Nordeste, muita gente vem do Nordeste em direção aqui, por quê? Porque o Nordeste é uma região de ocupação mais antiga. Vamos lembrar com vocês que a primeira grande capital do Brasil é Salvador, pessoal, no século XVI ainda, né? Século XVII, enfim. Então, assim, você tinha uma população muito grande naquela região que não tem emprego, que tem dificuldade com a seca na região que a gente chama de sertão, uma área muito seca dentro do Nordeste, tá?
você é uma população que ganha pouco, enfim, esse cara começa a vir para cá. Então ele coloca aí pra gente, né, entre 50 e 60, eu tô aumentando esse tempo, tô falando para vocês que desde 30 a 60 esse processo é muito longo, tá? Eu vou ter muita gente vindo para cá, muita, tá? São Paulo cresce muito, Rio de Janeiro cresce muito. Vocês não devem estar lembrados disso, mas tem uma novela que a gente está passando agora, passou agora há pouco tempo, chamada Senhora do Destino, passou no Vale a Pena Ver de Novo. Acho que ninguém de vocês deve ter visto a novela, mas ela falava de uma mulher, que era a Maria Nazaré, acho que era Nazaré, não, Nazaré era vilã, não era ela não, tinha uma outra, que vinha, enfim, do Nordeste com seus filhos, muito pobre, e ela cria uma loja de construção, e ela ganha dinheiro, e ela cresce no subúrbio carioca, mas assim, ela retrata muito bem a ideia do nordestino vindo do Nordeste nessa época para o Brasil. Curioso, quando a gente pega hoje, pessoal, tá, algumas profissões mais de base, eu estou pensando aí em porteiros, faxineiras, a população que trabalha com um serviço mais braçal, tá? Muitos hoje têm um passado no Nordeste, né? Então, se você pegar hoje alguns porteiros, você pode perceber que, eu diria que talvez assim, certamente mais de 30% tem essa relação do Nordeste, porque quando o cara vem do Nordeste para cá, ele não tinha escolaridade, ele não tinha educação, não tinha feito um bom colégio, então ele tinha que trabalhar no que tinha de oportunidade no Rio de Janeiro. Naturalmente, muitos conseguem estudar e ter uma propensão a crescimento, a enriquecer, a ganhar os seus salários melhores, mas o mercado de, por exemplo, porteiros, faxineiras, etc., abre o leque para essas pessoas. E aí a pessoa vem para onde? Vem trabalhar, tá, nesses setores onde muitos permanecem até hoje, tá? Fala-se aí de entre 50 e 60, mas, gente, até a década de 80, muita gente do Nordeste veio em direção ao Rio de Janeiro e a São Paulo, tá? Esse foi o principal marco migratório dentro do Brasil, né? A população sendo do Nordeste vindo em direção ao Sudeste. Ele ainda coloca no nosso livro que o Paraná caracterizava, tá lá na terceira linha, né, entre 1950 e 1960, quando eu falo de migrações internas na segunda metade do século XX, né? Ele fala o seguinte: nesse período, o estado do Paraná caracterizava a fronteira agrícola do país e recebeu muitos migrantes, principalmente no estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vale lembrar, gente, que muita gente também, não só para o Rio e São Paulo, vai ir em direção aonde? Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, e o Sul começa também a ter um desenvolvimento muito maior nesse momento, tá, do que até então já tinha tido. Tudo bem? É o primeiro grande processo. Não, o livro não fala, mas eu vou lembrar também, pessoal, que a partir de 1960, tá? 1960, grava essa data, pelo amor de Deus. A partir de 1960, gente, eu vou ter uma nova forma de pensar o Brasil, que é o quê? É Brasília. A capital do Brasil sai do Rio de Janeiro e vai em direção a Brasília. Por alguns fatores, vamos falar sobre isso em breve, mas é nesse processo de pegar a capital, vamos imaginar, tá, que o Rio de Janeiro tá aqui nessa parte. Eu vou em direção ao interior, tá? Eu vou em direção ao centro-oeste, eu vou pro interior do Brasil. Quando esse processo, gente, acontece, muita gente também vai do Nordeste para o Centro-Oeste, muita gente que estava desempregada no Sudeste vai para o Centro-Oeste, levando o Brasil a se interiorizar, a aumentar de tamanho. Tudo bem? Essa é a coisa que você tem que saber em primeiro lugar. É nesse momento que o Brasil começa a crescer, tanto no litoral quanto para dentro. Legal, aí passa um tempo, estamos no segundo tópico aí, né, gente? Entre 1960 a 1970. E aí ele fala o seguinte, olha, que na década de 60, você começa a exploração do ouro, né, e desenvolvimento da agropecuária em áreas da floresta amazônica e do Cerrado. Legal. Pessoal, nessa época no Brasil, tá, entre 60 e 70, eu tenho a entrada de um governo, né, que a gente chama de uma forma geral de governos militares, tá? Ou seja, sem aprofundar muito, tá, gente? Eu tinha um governo antigamente democrático, até um presidente chamado João Goulart, e daí João Goulart, ele sofre um golpe, tudo bem? Ele sofre a retirada do seu poder de forma forçada, e entra um regime chamado de regime militar, onde os militares vão comandar o Brasil durante quase 21 anos à procura de colocar ordem, estabelecer padrões de investimento e desenvolvimento do Brasil. Esse governo militar que está entrando no poder, o que ele está começando a querer fazer? Ele está muito preocupado, sobretudo, em ocupar o Brasil, em
desenvolver de forma igualitária o Brasil, ou seja, o Sudeste ter crescimento, mas o Sul também ter, o Centro-Oeste também ter, o Norte também ter, o Nordeste também ter. Então, ele vai se preocupar em criar projetos que vão levar a uma integração da economia brasileira. E aí, gente, o que vai acontecer? Você vai começar a encontrar, e feito pesquisas pelo próprio governo, né, lugares para você extrair ouro, né, na Amazônia. Então você fazia pesquisas que levavam geólogos, geógrafos a pesquisarem a Amazônia para descobrir onde tinha ouro, onde não tinha. Você descobriu lugares como Serra Pelada. Eu vou colocar a descrição, tá, do que foi Serra Pelada no vídeo. E aí vocês vão ver o que foi Serra Pelada, gente. Serra Pelada, imagina um formigueiro humano, tá? Muita gente por metro quadrado, explorando ouro e sendo no tapa para encontrar ouro. Era nesse nível. Tudo que era brasileiro ia para lá à procura de ouro, tá? Então o cara saiu do Rio de Janeiro, de São Paulo, para ir para o Pará, que é onde se encontrou muito ouro, inclusive, tá no Brasil. Não só isso. Quando Brasília é construída, pessoal, em 1960, ela realmente é construída, ela é finalizada a sua obra, né? Eu vou construir também rodovias que vão levar o cara do Sudeste, do Nordeste para o Centro-Oeste. Uma condição muito básica. Eu tinha que ter uma forma de chegar até Brasília. E aí você começa também a favorecer com que as outras regiões do Brasil começam a querer investir em Brasília. Pô, Brasília não tem nada, é uma cidade pequena, o Centro-Oeste não tem nada, as terras valem quase nada, né? E está crescendo. Não é nada hoje, mas daqui a 10 anos vai ser. Então o que muita gente faz? Começa a querer investir naquela região, porque sabe que aquela região pode ser rentável daqui a 10, 20, 30 anos. Quem vai crescer sobretudo ali, pessoal? Fronteira agrícola. O que é a fronteira agrícola? É a fazenda de grande porte, geralmente de soja, de milho, de algodão, que vai para o Centro-Oeste. Vamos lembrar o seguinte, eu tenho um bioma no Centro-Oeste chamado de Cerrado, e o Cerrado ele é plano, é pouca vegetação. Para tirar a vegetação que está lá, que é a nativa, né? A vegetação original a gente chama de vegetação nativa. Para colocar uma outra vegetação, era bem legal, era né, favorável. E o que vai acontecer? Eu vou ter ao longo do tempo uma expansão dessa fronteira agrícola, tá? Dessa área de produção alimentar para dentro do Brasil. Eu vou parar onde? No Centro-Oeste. Inclusive, produção alimentar de grande porte hoje no Brasil, tá? No que eu chamo aí de Centro-Oeste. Tudo bem? Beleza? E eu quero que você olhe só para a gente fechar essa página. Na página 46, sempre olha com muita calma esses mapas, tá, pessoal? O mapa da esquerda, tá? Entre 50 e 60, mostra o Nordeste sempre muito concentrado de saída de imigrantes, tá? Muita gente indo embora para outras regiões do Nordeste. E entre 60 e 70, perceba que entre 50 e 60, o fluxo é sobretudo para o Sudeste. E entre 60 e 70, o fluxo ele começa a sair daí do Sudeste para onde? Tá? Para o Centro-Oeste, e alguma coisa para o Sul e também para a região Norte, sobretudo Amazonas, Pará. Tudo bem? Beleza. Para a gente fechar, pessoal, quero que você vire para a página 47. Olha aí esse tópico entre 1970 a 1980. Se você olhar com esse tópico com muita calma, você vai perceber o seguinte. Muita gente está saindo daí, da onde? Né? Do Sul, do Centro-Oeste, indo em direção norte, bem como o cara do Nordeste em direção a São Paulo, a Rio de Janeiro. O que está acontecendo nesse momento, gente? Eu ainda continuo recebendo no Rio, em São Paulo, muita gente do Nordeste, muita. Eu lembro que na época, cara, não lembro nada porque eu não era nascido, né? Mas assim, a gente vai pegar os documentos históricos que mostram pra gente caminhões com 60, 50 pessoas. Não era caminhão bonitinho com banco para cada um, não. Gente, era caminhão que a gente chamava de pau de arara. Tá? Você tinha lá um lugar para se pendurar no caminhão, você vinha pendurado. Só que eu não estou falando de uma viagem de Teresópolis, de Búzios para o Rio de Janeiro. Foi uma viagem de 3 dias, de 4 dias para o Rio de Janeiro. Então, assim, devia ser trágico ter que fazer esse locamento. Mas, ao mesmo tempo, gente, entre ficar passando fome, não ter emprego, e vir para cá ganhar vida, o sonho do nordestino era virar um morador do Sudeste. Era o sonho dele. E aí muita gente passa por condições árduas até a década de 80, tá? Foi quando esse movimento começa a perder força, mas muitos vinham para cá nesse sentido de ganhar vida, fazer uma vida ser mais funcional. Beleza, aí o que ele tá falando aí?
entre 70 e 80. Nesse período, houve uma intensificação do fluxo migratório para as regiões centro-oeste e norte, em virtude de novas fronteiras agrícolas. Lembra que eu falei com vocês que a produção agrícola foi para o centro-oeste? Essa produção agrícola saiu do centro-oeste e foi em direção agora ao norte. Né? O cerrado foi perdendo vegetação para a produção alimentar, de soja, algodão, milho e por aí vai. Isso fez com que a área de produção do centro do Brasil de alimentos aumentasse. E detalhe, muita pecuária, gente, muito gado também. Enfim, essa área começou a se expandir, só que ela se expandiu para o sul e para o norte. O sul, gente, já tinha muita produção alimentar, porque o cara do sul já produzia para sua própria alimentação e para exportação. Então esse cara do sul não tinha mais para onde crescer, não tinha essa região, já estava já saturada, e aí eu vou ter para onde eu vou poder crescer? Para o norte. Porque no norte, gente, não tinha nada. Era uma região com um grande vazio demográfico, tinha poucas pessoas morando no norte. E aí o cara começa a queimar a Amazônia a rodo, processo que acontece até hoje, diga-se de passagem, para expandir até onde o limite da produção de fazendas podia chegar. Quando esse limite das fazendas, eu gosto que você pense agora, para ficar isso claro para você, imagina tem uma fazenda, tá? Tá ali a fazenda e do lado da fazenda tem a mata normal, original, que não foi desmatada. Imagine vocês que para eu aumentar essa fazenda, eu tenho que pegar essa mata, tirar essa mata e expandir minha fazenda, tudo bem? Essa área, gente, que é o limite entre as fazendas e essa mata original, eu vou chamar ela de quê? Vou chamar ela de fronteira agrícola. É até onde a produção agrícola está indo, tá? É nesse momento, então, que eu vou começar a desmatar cada vez mais, cada vez mais e cada vez mais a Amazônia. Porque eu quero expandir minha produção alimentar, eu quero ganhar dinheiro. Ah, professor, mas isso é um absurdo, porque a Amazônia é o nosso bem. Sim, gente, e de fato é o nosso bem incrível. É o maior bioma mundial. A riqueza que tem na Amazônia é incrível, maravilhosa, é única. Mas o cara que mora ali, ele quer ganhar dinheiro. E num ambiente que tem pouco comércio, poucas empresas, né? Pouca gente para você produzir. O que se torna muito viável? Você investir, tá? Opa, como é que tá? Tá difícil aqui. Você começa a expandir aonde? Na produção alimentar. Tudo bem? Aí falamos sobre isso. Legal, tá? Pra gente finalizar, eu paro essa videoaula e começo outra. Atualmente, pessoal, a gente pode falar não só de processos migratórios no Brasil, mas também falar de processo imigratório e emigratório. Eu quero que você grave muito bem essas duas palavras, emigração e migração. Porque vamos botar as três, tá? Migração, vou botar aqui bonitinho para ficar como se fosse 1, 2 e 3. Imigração, migração e emigração. Vou pegar o principal, que é migração. Migração é um ato de migrar, de sair de um lugar e ir para outro. Isso sempre acontece, gente, dentro de um país. Então, quando você sai de uma região e vai para outra, você é um migrante. Migrante, puro, tá? Migrante. Porém, vamos lá, isso são dentro de um país. Quando alguém vem de fora do país para o seu país, eu vou chamar de imigrante. O que é o imigrante? O imigrante, pessoal, é aquele que vai vir de um país estrangeiro para o teu país. Você está olhando de dentro do seu país, de dentro da sua nação, aquele cara vir de fora, tá, e entrar no seu território. Esse, então, portanto, é o imigrante. Vou dar um outro exemplo. Se para alguém da Inglaterra ver você chegar na Inglaterra, você vai virar um morador agora da Inglaterra, para esse inglês você será um imigrante, tá, na Inglaterra. Tudo bem? Tem um imigrante. O imigrante é a lógica contrária do imigrante, pessoal. Se o cara que vem de fora pro teu país é um imigrante, quando você vai pro país dele, olhando de quem tá no Brasil, ou seja, vamos olhar de você que é brasileiro. Sei lá, você que é o fulano, que mora na Tijuca, na rua Conde Bonfim, tá? Você, fulano, quando vai para lá, você se torna um imigrante lá. Mas você é imigrante de onde? Do Brasil. Você emigrou, você saiu do Brasil em direção à Inglaterra, tá? Para o brasileiro, você lá será um imigrante. Porém, para o inglês, você lá será um imigrante. Sempre depende muito de onde eu estou saindo. Deu para entender? Legal? E aí hoje, gente, eu tenho uma migração muito grande de brasileiro para fora do país. Muito, assim. Eu conheço, pelo menos, talvez vocês conheçam inclusive, né? Eu tenho amigos que saíram do Brasil para Portugal.
né? E não foi um não, foi 10, 12. E vamos considerar, gente, que eu não sou um cara famoso, eu não conheço 10 mil pessoas, assim. Eu tenho uma relação de amigos próximos, né? Não falo com muita gente. Tenho uma galera até que me segue em rede social, porque eu sou professor e conheço muita gente, mas estão entendendo onde eu quero chegar? Dou aula pra muita gente, na verdade, né? Não conheço tanta gente assim. Se bem que conhecer muita gente, dar aula pra muita gente acaba sendo semelhante, né? Vocês entenderam. Tá? Mas vamos lá. Hoje, o que está acontecendo, né? Vamos usar a apostila aí pra gente deixar isso claro. Embora os Estados Unidos, vamos lá no segundo parágrafo comigo, tá? Página 47. Embora os Estados Unidos sejam considerados o país que mais atrai brasileiros imigrantes, nas últimas décadas, países como Japão, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Portugal e Paraguai também se destacam por receber grande contingente de brasileiros. Então veja, o que eu tenho hoje dentro do Japão de brasileiros, eu tenho bairros quase de brasileiros, pessoal. São Francisco, Estados Unidos, né, tem comunidade brasileiros. Nova York tem uma galera que se reúne em clubes assim de brasileiros, né. Portugal hoje, gente, inclusive Portugal, só para dar uma ideia, eu falei dos meus amigos indo para Portugal, eu tenho hoje já um efeito chamado de xenofobia. A população portuguesa está tendo um certo ódio e medo de brasileiros em Portugal, porque é muita gente, né? Então, só para a gente ter uma noção como é que, na verdade, acaba sendo aí muito normal o brasileiro ir embora do país procurando condições melhores de trabalho, né? O mais recente deles, como eu falei até agora, é Portugal. E aí, detalhe, guarda essa parte aqui. A dificuldade para ingressar no mercado de trabalho, onde os baixos salários pagos a grande parte dos trabalhadores no Brasil, leva muitas pessoas a emigrar para outros países em busca de oportunidades de trabalho que ofereçam maior remuneração e, consequentemente, melhores condições de vida. Gente, eu quero que você grave isso. Vou falar um caso interessante para vocês de um amigo meu, tá? Um amigo foi para os Estados Unidos, ficou durante 2 anos, tá? Em Texas, né? No Texas, um estado dentro dos Estados Unidos. Tem muito brasileiro no Texas, inclusive, né? Já que é a próxima fronteira com o México. E aí, o que acontece? Esse meu amigo, gente, ele começou a trabalhar com obra, tá? Com obra, foi... Perdão, eu tava segurando pra não esbocejar, mas vamos lá. Ele foi pro Texas e ele começou a trabalhar com obra. E ele falando que fazia conserto nas casas, aquela coisa toda, botava uma casa inteira abaixo, botava uma casa inteira acima, ele fazia tudo. Ele aprendeu lá e tinha uma equipe que trabalhava com ele para fazer isso. Ele me falou o seguinte: Gabriel Menezes, enfim, eu tô tirando em torno de $6.000 trabalhando com obra. E ele trabalhava com Uber à noite de vez em quando, então ele tirava mais 2.000 no Uber, vou lembrar, dólares, tá? Por mês. Ele ganhava então quase $8.000 por mês. E aí detalhe, gente, a gente sabe que o dólar, ainda mais hoje, tá? 30 de março de 2020, $1 vale R$5. Então você pega o que ele recebia, que era 8.000, tá, dólares, e pensa hoje, multiplica por 5. Ele recebia R$40.000, trabalhando como pedreiro, motorista de Uber. E aí você começa a ter uma dimensão do porquê que muita gente sai do Brasil em direção a essas regiões. Tudo bem? Porque quer melhores condições de vida, né? E pode perceber, ao longo da leitura, nós temos aí países em que eu tô indo que são países ricos. No geral, né, ninguém vai sair do Brasil para ir para Senegal, para ir para Gana, para Zimbábue, tá? Para, sei lá, Cazaquistão, tá? O processo migratório geralmente está muito ligado a melhores condições de vida, tá bom? Próximo tema, próxima videoaula, a gente continua falando sobre, tá, a outra metade do nosso capítulo.